Assim como Jesus foi perseguido. E esse homem, louvado seja o nome do Senhor, esse homem, louvado seja o nome do Senhor, e disse que quando Jesus ajuntou os 12, é chegada a hora, de um de me trair. Há um entre nós que vai me trair. Por 30 moedas. Louvado seja o nome do Senhor. 30 moedas, a Bíblia fala, louvado seja o nome do Senhor, que aquelas moedas ali também não foi nada para Judas. E quando ele viu aquele saco de moeda, ele colocou no coração dele, ele rejeitou aquelas moedas, porque bateu arrependimento. Eu entreguei o mestre dos mestres, o rei dos reis. Teve um arrependimento na hora que Judas entregou Jesus. Teve um arrependimento. Mas foi ali que começou, louvado seja o nome do Senhor, que começou um massacre na vida de Jesus. Quando Judas entregou a Jesus de Nazaré. Quando Judas entregou aqueles homens. E Deus, e Jesus falou, Deus, é chegada a minha hora. É chegada a minha hora. Ele sabia que tinha que chegar a hora dele. Jesus sabia. Não foi ninguém que contou para ele, não, mas Jesus já sabia, irmão, porque já estava tudo consumado, já estava tudo escrito, já estava tudo ali, já preparado. Enquanto Jesus foi ali, ele passou por um tribunal, ele passou por um julgamento, onde julgaram Jesus, onde estavam julgando a Jesus de todas as formas. E julgaram Jesus. É esse homem, e botaram Jesus e botaram Barrabás. Mas Jesus foi julgado pela sociedade. A Bíblia fala que teve ali Barrabás e Jesus. E o povo escolheu Barrabás. Tira Barrabás da prisão e crucifica Jesus. Foi naquele momento, louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento a humanidade, louvado seja o nome do Senhor, não estava sabendo o que estava fazendo. A humanidade não estava sabendo que estava perdendo um grande homem. Estava perdendo ali naquele momento um homem que veio para mudar a situação de muita gente. Um homem que veio para medir, para dividir. Um homem que veio para mudar totalmente a vida daquela pessoa. A vida daquelas pessoas, aquelas pessoas que viviam ali, irmão, que comandavam aquela nação, presidentes e tudo. Jesus veio para mudar a vida daquelas pessoas. E aquelas pessoas rejeitaram a Jesus. Mas quiseram Barrabás, crucifica Jesus, solta Barrabás, porque nós queremos que o Senhor crucifica Jesus. Mas a Bíblia nos fala também que aquele é o chefe lá de Roma. Ele também, o que eu posso fazer se nada tem com uma acusação contra este homem? Mas mesmo assim, Jesus foi ali, foi perseguido até no último minuto. Os sacerdotes ali colocaram ali, falaram, tem que crucificar ele, tem que se crucificar de todas as formas. Eles não aguentaram enquanto vieram Jesus ali pendurado naquela cruz. Porque eles queriam ver o massacre. Por isso que eles queriam ver Jesus ali pendurado. Por isso que eles queriam ver, irmão, ali a humanidade queria ver o que é que eles estavam fazendo. Que um homem que foi separado, um homem que veio para mudar a situação de muita gente, mas a Bíblia fala que Jesus veio para os seus e os seus rejeitaram Jesus. Jesus veio para a humanidade e a humanidade rejeitou Jesus. E começou. Jesus foi condenado ali, perante os homens, perante o Pai não, mas perante os homens. Por isso que a Bíblia fala que maldito é o homem que confia no outro.
E Jesus foi ali, naquele momento, ele foi condenado ali, por causa dos homens, por causa daqueles homens que colocaram maus pensamentos ali na mente. E Jesus foi condenado, Jesus foi arrastado, Jesus foi pisoteado, Jesus foi cuspido, bateram em Jesus, pegaram Jesus, fizeram uma coroa, irmão, e perfuraram a cabeça de Jesus. E Jesus foi muito humilhado, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus apanhou muito, irmão. Jesus apanhou ali demais, irmão. Era tanto massacre ali, irmão. E o povo olhando lá fora, o povo rindo, o povo zombando de Jesus, o povo achando graça, o povo estava dando mil gargalhadas, o inimigo ali usando aquelas pessoas, irmão, e Jesus sendo ali pisoteado, Jesus sendo chicoteado, Jesus fizeram até uma roupa, está aqui o rei dos reis, o rei dos judeus. E fizeram muitas coisas, machucaram o coração de Jesus. E até hoje a sua igreja é perseguida, até hoje a sua igreja vive o povo massacrando a sua igreja. Porque temos que entender que Jesus de Nazaré vive na minha vida, vive na sua vida. A luz do mundo veio para mim e para você. Nós não rejeitamos essa luz, mas assim nós abraçamos essa luz, porque nós vivíamos em treva, nós vivíamos uma vida que não era, que não tinha prazer, uma vida que não tinha mais significado nenhum, uma vida que era na perdição, uma vida que não tinha crescimento, uma vida que não tinha conhecimento. Nós só vivíamos mesmo, era só mesmo em prazer do mundo. E hoje nós falamos do mundo poderoso. Nós trazemos uma mensagem hoje, onde se fala no nome deste homem que é Jesus de Nazaré, um homem que passou por muita luta, um homem que passou por muita humilhação, um homem que passou, irmão, e passou muitas coisas por mim e por você, um homem que até hoje, louvado seja o nome do Senhor, ao terceiro dia ele ressuscitou, mas vive na minha vida e vive na tua vida. É Jesus de Nazaré que está te erguendo, não é ninguém não, é Jesus de Nazaré que está vendo o teu sofrimento, é que está vendo as tuas pisadas, é que está vendo o que tu está fazendo, é que tu está vendo o que Deus está fazendo para ti. É Jesus de Nazaré, é Ele que está vendo o que é que você está fazendo primeiro para Ele. É Jesus de Nazaré, este homem que foi excluído pela sociedade. Este homem, louvado seja o nome do Senhor, que até hoje é excluído pela sociedade, é excluído pela humanidade. Esta luz que brilha na minha vida, esta luz que brilha na tua vida, esta luz que traz felicidade, que traz amor, que traz compreensão, que traz harmonia, esta luz que traz a felicidade. Esta luz que traz a compreensão, que traz o conhecimento, é Jesus de Nazaré. Mas ainda estão rejeitando Jesus ainda. O povo ainda está rejeitando ainda Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos traz uma orientação de Jeremias, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava falando isso hoje de manhã. E Jeremias começava a clamar por aquele povo. E o povo em desobediência. O povo praticando os seus delitos, praticando os seus pecados, praticando as coisas do mundo. E Jeremias vendo. E Jeremias começou a orar a Deus. Eu ia olhar que Jeremias queria que pagasse. Que Jeremias queria que Deus ouvisse as suas orações.
Jeremias queria até jejuar para aquele povo. Aí Jeremias começou a orar e começou a falar com o Espírito Santo de Deus. E Deus disse assim: ó irmão, não faz nada para isso aí não, para esse povo não. Porque esse povo não quer compromisso comigo. Esse povo não quer fidelidade comigo. Não adianta tu jejuar, não adianta tu orar, porque eu não vou receber nada. Não vou receber nada, porque este povo estão honrando eu com os lábios, mas o coração está longe de mim. Até hoje, louvado seja o nome do Senhor. O povo está passando por dificuldades, está passando por lutas, estão passando por perseguições, mas não querem vir para a luz. Que essa luz se chama Jesus de Nazaré. É só ela que pode resolver os seus problemas. É só Jesus que pode mudar o quadro da tua família. É só Jesus que quando chega, ele diz assim: está acabado o problema, está resolvido. É só Jesus, louvado seja o nome do Senhor, irmão. Nos últimos dias, eu e você temos que cada vez mais a se apegar a Jesus. Jesus faz presente na minha vida cada vez mais. Jesus, eu quero a providência de Ti. Jesus, eu quero, meu Senhor da glória, e Tu muda esse quadro, Jesus. Jesus, eu quero, meu Senhor da glória, e Tu transforma essa pessoa. É só Jesus, irmão, que pode transformar aquela pessoa. Não há mais ninguém. Mas eu e você estamos aqui intercedendo. Eu e você estamos intercessores em oração. Estamos intercedendo por aquela vida, para Deus libertar aquela vida, para Deus botar por mal aquela perseguição, aquela enfermidade que muitas vezes Deus vai e bota por terra. É Jesus de Nazaré, irmão. E quando chega ele procura. E quando ele chega, Jesus, algo tem que acontecer.